Vasco se aproxima de acerto com o zagueiro uruguaio. Vamos falar muito aí sobre essa situação do Alan Saldívia, que ontem ganhou novos contornos. Vamos falar também sobre a chegada de outros reforços aí, principalmente na parte do ataque e no meio-campo. O Vasco se movimentando para poder sacramentar contratações até o dia 3 de outubro, quando finda a janela. Vamos falar aqui também de renovação de contrato com multa milionária aí do Ryan, certo? O Vasco da Gama deu um novo passo aí para renovar, estender esse vínculo com o Ryan. E, claro, a gente vai falar muito aí sobre punição severa. Vamos falar também sobre Vasco da Gama e Flamengo. É muito bom o Vasco ficar atento aí aos bastidores, no momento que o Flamengo tem sido muito, mas muito beneficiado, e o Vasco definido o jogo aí contra a equipe do Flamengo. Bom, vamos começar falando aqui sobre uma punição severa, mas pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família. Pessoal, ontem a Força Jovem pegou 6 jogos de suspensão. Isto após aquele acontecimento que ocorreu nas proximidades do Engenhão, quando um torcedor do Vasco da Gama foi brutalmente assassinado por integrantes de uma facção rubro-negra. A situação é a seguinte: punição esdrúxula, severa. O Vasco da Gama foi... o torcedor, imagina isso, do Vasco, foi brutalmente, né? E acontecer esse tipo de coisa, o Vasco ainda ser punido, a torcida do Vasco ainda ser punida pelo que a torcida do Flamengo fez. Sabe, é ridículo, totalmente ridículo. Agora, a gente está vendo aí, falando de Vasco da Gama e Flamengo, o quanto que o Flamengo tem sido beneficiado nos bastidores por conta dessa situação de tribunais, de arbitragem. Ora, a gente viu a situação do jogador Bruno Henrique, que após se envolver com aquele escândalo aí com casa de apostas, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, vai jogar amanhã contra o Vasco da Gama. Cara, e é bom a gente ficar atento a essa situação de arbitragem. Por quê? Quem vai apitar o jogo é o Rafael Klein. Rafael Klein é aquele árbitro que ficou muito marcado ano passado por aquele jogo que aconteceu lá em Brasília, entre Vasco da Gama e Palmeiras, onde ele prejudicou por demais o Vasco da Gama. Então, o seguinte, é um cara que já tem histórico de prejudicar o Vasco. Ontem o Flamengo conseguiu, junto à Conmebol, anular a expulsão, tirar um cartão vermelho do Plata no jogo que aconteceu no Maracanã na última quinta-feira. Você vê o quanto tudo coopera os caras. E aconteceu uma coisa muito semelhante, que foi a situação do Léo Jardim, uma expulsão. Todo mundo viu no jogo contra o Internacional o que foi feito com o Léo Jardim. A CBF falou que está tudo certo, nenhum goleiro foi expulso de lá para cá por conta de ser. É o Vasco sendo prejudicado nos bastidores e faltando essa representatividade. Sobre o jogo em si, tá? Pelo que a gente tomou conhecimento, o Vegete
vai para a partida. Isso mesmo, Vegetti vai para a partida, pelo que a gente tomou conhecimento. Agora, o seguinte, a única preocupação que eu tenho na escalação do Fernando Diniz é o Puma confirmado, improvisado na lateral esquerda. Não tinha necessidade disso, tá? O resto, eu acho que o Fernando Diniz fez aí o que tinha que fazer. Em caso de derrota, aí eu acho pouco provável, e não é nem pelo jogo contra o Flamengo, é pelo que o Fernando Diniz está apresentando nesses 4 meses aqui no Vasco da Gama, onde o Vasco da Gama tem uma das piores campanhas da sua história, jogando no estádio São Januário, onde o Vasco da Gama tem uma campanha pífia, jogando como mandante, né? E também como visitante. O time não engrena com o Fernando Diniz, tá? Vamos falar aqui sobre renovação de contrato, porque o Vasco ontem deu um passo muito grande para fazer a renovação de contrato do atleta Ryan, isso mesmo, do nosso cria, o Ryan estendendo com o Vasco da Gama por mais um ano, até 2027, até dezembro de 2027, o Vasco colocando uma multa rescisória lá em cima, na casa de 60 milhões aí, para resguardar, para que o Ryan não saia por um valor muito abaixo do mercado. Perfeito, pessoal? Então, o Vasco trabalhando aí nesse sentido da renovação de contrato do Ryan. Pois bem, pessoal, outra informação para vocês que a gente vai passar aqui, perfeito? O Vasco está no mercado atrás de reforços. Ontem eu falei aqui sobre a situação do jogador Rafinha Alcântara, que o Vasco realmente negocia as bases salariais com esse jogador, tá? Que a gente não tem por que ficar inventando. Inclusive, o jogador até já comprou uma casa aqui no Brasil, ele vai retornar ao futebol brasileiro. Houve investida de Santos, de Grêmio, mas o salário pedido pelo jogador não foi atendido por esses clubes. Vasco tenta aí uma redução salarial para poder trazer o Rafinha. E ontem a gente tomou conhecimento do jogador Alan Saldívia. Parece que o Alan Saldívia realmente vai rescindir o contrato lá com o Colo-Colo, tá? O Alan Saldívia ontem saiu na imprensa chilena que ele forjou 2 contusões, uma na virilha e agora uma pubalgia. Não joga já há um mês, né? Alegando desconforto aí com relação a essa pubalgia, problema na virilha. Então, o seguinte, o jogador quer se desvincular do Colo-Colo para poder acertar com o Vasco da Gama. O Vasco está monitorando essa situação do Alan Saldívia, tá? Inclusive já tem uma proposta aceita, que o jogador já aceitou, e ocorrendo aí essa rescisão lá, o Vasco da Gama vai fazer essa contratação aí, perfeito? Bem, foram essas as informações dos Gigantes da Colina nesse sabadão. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!